Estamos aqui em mais um episódio do Emocional Cast. Hoje eu tenho a honra de trazer o convidado, dele ter aceitado o convite para estar aqui, né? De ter convidado o Thiago. Por que eu convidei o Thiago? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês, eu convidei o Thiago, primeiro porque o nome Emoções Financeiras me chamou muita atenção, né? Mas principalmente porque ele também é autor da casa, ele é autor da Editora Gente. Ele acompanhei o trabalho dele sem ele perceber, tava ali fiscalizando, vendo como é que você trabalhava e me brilhou os olhos, brilhou o coração, vários dos teus conteúdos, e eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara aqui comigo, eu preciso levar ele pro podcast, para ele trazer o conteúdo dele para as pessoas que me acompanham, porque eu tenho certeza que você vai enriquecer a vida de muita gente aqui hoje. Muito bom, prazer Obrigada, estar aqui. viu? Imagina, obrigado pelo convite, Luana. Gostei muito do nome, Emocional, com o Naldo agora. Cara, estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar com você, de conhecer mais e estar aqui com o pessoal do podcast. Gratidão. Thiago, eu sempre tenho uma pergunta-chave. Uma pergunta, assim, reflexiva, Sim. mas que, geralmente, quando a gente pensa sobre ela, a gente fala dos nossos títulos e de tudo que a gente fez na vida. Sim. Eu também quero que você fale um pouquinho dos teus títulos, de quem você é, como você chegou, mas, principalmente, quem é o Thiago? Nossa, essa pergunta, quem é o Thiago? Olha, eu sou, primeiro, filho de Marília e Luiz. Né, a gente primeiro é filho, né? Primeira coisa, na vida a gente é filho de alguém. Fui criado em Minas, em Juiz de Fora. Estudei lá, fiz faculdade lá e saí de lá. E fui morar no Rio. Morei alguns anos no Rio. Morei 2 períodos curtos nos Estados Unidos. Morei um período curto na Bolívia. Moro em São Paulo há 10 anos, onde eu sou casado com a Isabela e sou pai da Angelina. Eu sou um cara, Luana, que busca aprender, que busco melhorar na vida. Acho que a gente está aqui na vida para aprender e para crescer como pessoa, como indivíduo. Acho que essa é a maior missão que a gente tem, crescer como pessoa, como indivíduo. E isso é prosperidade. É o significado mais profundo de prosperar. E eu acho que é isso. Tô aproveitando a jornada e tenho sentido como que a gente aprende, como que a gente amadurece. Né? Tenho 41 anos e tem sido assim, cada vez mais uma trajetória muito interessante poder estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo e me conectando com as pessoas que eu estou conectando. Olha que delícia isso. Você falou uma coisa que... Sabe quando o coração brilha? Eu falo, tenho certeza que eu fiz a melhor escolha quando eu convidei o Thiago pra estar aqui. Você disse uma coisa pra mim, pra todo mundo, né? Mas eu senti que foi... Estou aqui pra aprender. Uhum. Uma jornada de aprendizado, me mostra o quanto você tá aberto pra sempre construir, crescer. E isso, pra mim, é uma das coisas fantásticas dentro da capacidade humana. Eu vejo que a gente não tem certeza de muita coisa, né? E estar no mundo, viver, é uma grande incerteza. Essa incerteza gera muita ansiedade nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a ter muita certeza de muita coisa, você provavelmente vai estar enviesando o seu julgamento, trazendo ele para algum lugar. Então, vejo muita gente falando com muita certeza, muita coisa, e eu falo, cara, ou essa pessoa não é humilde ou ela é limitada, porque a gente não tem certeza de muita coisa e a gente tem indícios e a gente tem caminhos onde a gente pode tentar melhorar a nossa vida. E eu acho que a gente está aí para isso, né? Então, tenho buscado melhorar a minha vida e fazendo isso por meio da melhoria também das pessoas que estão
né, circulando o nosso movimento aí, né? Então acho que crescer como ser humano, crescer como indivíduo é melhorar a vida, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Que lindo isso. Tiago, você falou do movimento e eu tenho acompanhado o teu movimento na rede social. Conta um pouquinho desse movimento aí. Eu vi que veio o livro agora, recente, né? E teve todo esse olhar pro que é finanças. Eu acho que você trabalha com uma coisa que é super importante para a condição humana, mas como é que você teve essa sacada, esse olhar e criou esse movimento voltado à emoção e à vida financeira? Tá, resumindo aqui bem, muito tempo em poucas palavras, né? Eu trabalho com educação financeira há 10 anos e eu tive a sorte, vamos dizer assim, né? Tive a honra de entrar num projeto muito grande de educação financeira chamado Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu rodei o Brasil inteiro com grandes projetos, com escolas públicas, com aposentados, com mulheres de baixa renda, com parcerias grandes dentro dos ministérios. Então, eu rodei o país, a gente avaliou o impacto, a gente desenvolveu o projeto, a gente apresentou esses projetos fora do país, a gente foi para os Estados Unidos, Rússia, Finlândia, para mostrar o trabalho que a gente fez aqui no Brasil. Então, pouca gente sabe disso. O Brasil é referência em educação financeira no mundo. E nesses anos todos, eu aprendi que a questão financeira ela está dentro da pessoa. Ela está dentro do conhecimento dela sobre ela mesma. A relação de uma pessoa com o dinheiro, ela é muito profunda. Ela é um reflexo de coisas muito profundas. E se ela não olhar para isso, ela vai continuar batendo na parede. Ela vai querer ter mais dinheiro, ela vai querer comparar a vida dela com outras pessoas, ela vai querer ter ganância e, ao mesmo tempo, não centralizar o eixo dela. Sabe que se você não centraliza o eixo, você vai andar com um problema. É mais ou menos assim. Você querer colocar um motor de Ferrari dentro de um Fusca. Você não consegue ir muito longe. O motor é forte, mas a estrutura do motor não vai aguentar. Não aguenta. Que show! Então, você entende que as coisas começam aqui dentro. Tudo começa dentro da gente. O mundo é um reflexo do que a gente vê. Para começar a história. O mundo é isso, o mundo é aquilo, as pessoas são assim. As coisas são da maneira que a gente interpreta elas. A gente sempre vai interpretar com um viés. A gente sempre vai olhar as coisas pela nossa perspectiva. Quando a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando, a gente começa a ampliar esse olhar. Só que a gente tem que ter muita fé no sentido, não no sentido religioso, mas a crença de que a gente vai, mesmo sabendo que as coisas são como elas são, a gente vai conseguir navegar por elas e vai conseguir extrair o melhor das situações. Então, tudo começa dentro da gente. As emoções são um reflexo do que a gente enxerga no mundo. Se a gente não aprende a lidar com isso e extrair o melhor, a gente vai viver julgando as coisas e não aproveitando o máximo que a gente pode aproveitar. Duas pessoas, Luana, moram vizinhas uma da outra, né? Uma pessoa mora numa casa muito parecida com a casa da outra pessoa, no mesmo bairro. Elas pegam o mesmo número de horas de trânsito para chegar num lugar, elas vão ter o mesmo problema de falta de água na casa delas ou não. Elas vão ter a mesma vista para a rua ou para a montanha. Uma vai encarar a vida dela de forma positiva e vai falar, nossa, que dia bonito, eu vou trabalhar, vou conquistar. A outra vai olhar, nossa, que dia feio, quanto problema a gente tem. Faltou água. Que problema, a água que está faltando, o trânsito que eu vou pegar. Então, a maneira que a gente vai encarar as coisas todo dia, e eu gosto do emocional por conta disso, é uma escolha. Essa é a maior escolha que a gente pode fazer na nossa vida. É decidir como que a gente vai encarar as situações que vão aparecer pra gente. Porque vão aparecer inúmeras situações. Todos os dias. A decisão de lidar com elas de uma maneira construtiva, positiva, de resolução, de crescimento, vai estar na gente. Ou a gente vai encarar com vitimismo,
ou a gente vai encarar com o outro é assim, o mundo é assim, o mundo é injusto, o trânsito é ruim. O trânsito é ruim só com você? Ou todo mundo aqui em São Paulo está pegando um trânsito danado? Né? O seu chefe é ruim só com você ou ele é uma pessoa que está fazendo a parte dele, tentando resolver a vida dele? Então a gente tem que olhar para a vida como ela é, mas olhar com uma visão de construir. E construir passa por engolir o nosso ego, ser justo com a gente mesmo, se valorizar e lidar melhor com cada situação que aparece, com cada problema que aparece, Uau. senão a gente tá ferrado. Você tá me fazendo cair milhões de fichas aqui dentro. Você falou uma palavra, escolhas. Sim. Somos nós que escolhemos e eu acredito muito nessa verdade. Eu acho que o tempo todo nós temos o direito e o dever de fazer escolhas. Escolhemos pelo bem, pelo mal, escolhemos pensar que o que a gente está vivendo é algo ruim ou que é apenas um aprendizado que a gente precisa passar, enfim, a escolha é nossa. Qual foi a escolha mais assertiva, mais pontual que o Thiago fez? Boa pergunta. Olha, nós fazemos 35 mil decisões todos os dias. A gente toma 35 mil decisões. Isso quem fala é o psicólogo americano Barry Schwartz no livro Paradoxo da Escolha. A gente toma muita decisão. Tomar decisão não é simples. A gente toma muita decisão repetida, automática. E a gente toma algumas decisões que vão fazer uma grande virada nas nossas vidas. Então tem decisões que a gente vai tomando aos poucos e vai melhorando a nossa vida. Tem grandes decisões que a gente toma e que vão guiar, vão ser um divisor de águas. Por exemplo, se você se alimenta bem e se você faz atividade física, você vai estar pouco a pouco construindo saúde. Sim. Se você se alimenta mal, é sedentário, fuma, bebe, você vai estar pouco a pouco minando a sua saúde. Não de um dia para o outro, vai comer um hambúrguer, vai ter um problema de saúde, ou não fui para academia, teve um problema de saúde. E nem o contrário, né? Nossa, comi uma salada, malhei, agora eu tô saudável. Não é assim, você tem que fazer isso repetidas vezes. Essas decisões que a gente toma vão construindo ou destruindo prosperidade, saúde, relações, etc. Construções. Algumas decisões vão ter impactos maiores. É muito difícil eu olhar qual que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tive algumas decisões que eu atribuo à coragem que me fizeram avançar algumas casas a mais na minha vida. Por exemplo, e é por que eu atribuo a coragem? Porque muitas vezes a gente diz sim antes de estar preparado. Porque a gente nunca está preparado. Se esperar estar preparado para fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Uau. Não tem jeito. Verdade. A gente se prepara depois do sim. Você fala, vou, faço, topo, quero, consigo. Depois vai dar um medo danado, porque você vai falar assim, caramba, por que eu disse sim? E aí você foi lá e conseguiu. Exemplo para mim. Alguns sims que eu fui dizendo ali durante a vida, mas quando eu saí de Minas e fui para o Rio trabalhar, não tenho certeza. Eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia, eu ia ganhar mal, eu ia ter que cair no meu padrão de vida. Eu morava numa cidade menor em Minas, tinha uma condição de vida bacana, conhecia todo mundo, tinha amigos. Família por perto. Família do lado. Tinha uma condição ótima. Quando eu saí de Juiz de Fora e fui para o Rio, que fica a 150 quilômetros, que é pouco, mas eu fui morar sozinho, com uma renda, um salário de entrada, iniciante, fui morar mal, fui me virar na vida. Eu abri mão de uma coisa para ir para outra incerta. Foi coragem, na minha opinião. Muito. Eu tinha a opção de ter ficado lá onde eu estava. Foi uma decisão. Eu apostei e fui crescendo, abri mão de um padrão de vida para poder crescer. Quando eu estava lá no Rio trabalhando e na época o meu diretor, né, o gestor meu lá na época, tinha um evento para fazer a apresentação de um grande projeto na China.
E ele chegou uma semana antes da viagem falando assim, olha, eu tive um problema pessoal, eu não vou conseguir fazer essa viagem. E ele chegou para nós ali do time e falou assim, olha, a primeira pessoa na lista aqui para apresentar foi uma colega nossa que era inglesa, é inglesa. Então, com inglês fluente, nativo, né, no caso, ela disse não. Ela não quis ir, ela deu uma travada. E aí a segunda pessoa na lista era eu. Porque eu estava a par do projeto e porque eu também tinha inglês fluente, tinha sido professor de inglês, inclusive. Luana, eu não pensei do tipo assim, pô, será que eu vou lá apresentar o projeto mais importante para a comissão do projeto, já da HP, que a gente tinha uma parceria com a HP, que é a marca de computadores, na China? Eu não pensei se eu ia conseguir, cara. Eu simplesmente falei, vou. Falei, vou. E eu falei, vou, porque eu queria primeiro ir para a China. É a oportunidade. Eu tava doido pra ir pra China de graça, né? Eu pagava pra ir pra China. Eu pagaria pra ir pra China, né? Eu quero conhecer essa E ainda vou China. receber Isso tem, trabalhar. cara, isso tem 12 anos. Tem bastante tempo. Eu era jovem na época. Cara, eu disse sim, mas sabe aquele sim que você vai, tuf? Então, beleza, você vai. Foi uma correria pra conseguir o visto. Não sei se hoje ainda é assim. Tinha que conseguir visto, aí entrei no visto de urgência lá. Eu sei, Ilana, que depois começou a cair a ficha, né? Que eu fui embarcar no avião, voo longo, era por Dubai, tinha que ir por Dubai, depois ir para Pequim, né? Muito longo. Eu falei, cara, o que eu fui fazer? O que eu fui aceitar isso? Eu vou mandar mal. Aí eu comecei a me auto-sabotar internamente, né? Do tipo, cara, eu não vou conseguir. Eu vou falar alguma besteira, vão perguntar alguma coisa, eu não vou saber. Sabe aquelas coisas assim de pânico? Não vou conseguir, não vai dar certo. Eu vou ser demitido. E porque eu fui um babaca por achar que eu queria conhecer a China, eu vou perder meu emprego. Olha só, isso foi a minha mente. E eu fui a metade do voo inteiro, a parte que eu fui até Dubai, 14 horas, mais da metade, eu fui paranoico. O que eu fui aceitar? Caraca, não devia ter, sabe? Fiquei assim, tenso, nem dormi. Um voo de 14 horas. E aí, eu falei, cara, vou me preparar, né? Eu conhecia o projeto. Eu falava inglês. Tinha morado fora. Então era um pensamento Então, assim, eu fiquei só pensando no que podia dar errado. Que podia dar errado. Podia, assim, eu chegar lá e o cara falar, cara, sua apresentação é insuficiente, você não tá dominando, sei lá, pergunta alguma coisa que eu não sei. Aí eu sei que eu fiz a conexão em Dubai, mais 9 horas até Pequim. Não dormi. Fui estudando o projeto. Eu tava tentando dormir do Rio até Dubai, eu fiquei tentando dormir 14 horas e não dormi, com a minha cabeça, caraminhola na cabeça. Tomei a decisão de estudar mais o projeto, ainda assim intenso. Eu sei que foi o seguinte, eu cheguei lá, um jet lag maluco, né? Muito mais horas, 12 horas a mais. Então eu já tinha dormido. Aí eu dormi muito mal na noite, era de manhã, no outro dia seguinte, de manhã cedo. Eu tava tão tenso que era um hotel 5 estrelas, eu nem tomei café da manhã direito, sabe aquela coisa? Eu sei que eu subi lá pra falar. Todo lá, né, as pessoas, todo mundo de terno e tal, e eu apresentei o projeto, apresentei o que eu tinha preparado, os slides todos, apresentei, o cara perguntou um negócio, tal coisa, eu falei, apresentei, e aí no final ele, muito bom, parabéns, excelente projeto, hein, assim que eu puder eu vou lá no Rio para conhecer, porque a gente tinha, né, um projeto grande espalhado pelo Brasil e a sede no Rio. Ensinava tecnologia, programação para jovens em 16 países. E esse era o projeto que você estava Esse era o projeto. Uma programação para jovens. E aí, cara, eu fiquei amigo do cara lá, do grande head lá do negócio. Foi um excelente evento. Para mim, isso virou uma ficha, assim. Eu já tinha sido dito sim para várias coisas. Mas caiu uma ficha que eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Eu consigo fazer o que eu quiser. É só eu
botar energia para fazer, sabe? Então, acho que desde então, mais ainda, eu comecei a dizer sim, eu vou dar um jeito, vou conseguir, eu vou fazer, sabe? Antes disso, eu tinha ido trabalhar nos Estados Unidos. Como é que eu fui para os Estados Unidos dessa vez? Eu consegui um visto de trabalho e fui correr atrás de emprego. Na época era 2008, sei lá, né? Por aí. Nem tinha internet, mas não tinha o que tem hoje. Não tinha smartphone. Então eu procurava emprego no site lá. Eles me deram um site com vagas. Eu fui aplicando para várias vagas. E a melhor vaga que tinha era essa vaga que era face-to-face fundraising. Porque tinha vaga para você trabalhar em resort de esqui, tinha vagas para você trabalhar em restaurantes, tinha várias vagas legais. Até outras vagas de escritório, que eram legais, pagavam bem. Eu estava olhando pela remuneração, né? Eu queria ganhar bem. E aí eu não sabia o que era face-to-face fundraising. Pagava bem, pagava por produção, por resultado. Eu fui para os Estados Unidos para poder trabalhar com isso. Eu fiz a entrevista no Skype. Não, fiz a entrevista no Skype. A mulher que me... Porque era uma grande coisa, porque qual que é o negócio? Você tinha que convencer as pessoas a se tornarem padrinhos de um projeto social grande no mundo inteiro. Você tinha que parar elas na rua e trocar uma ideia com elas, sabe? Aqui em São Paulo tem bastante isso hoje. Na época não tinha. O Greenpeace faz isso e tal. Você tinha que falar, oi, tudo bem? Né? E aí, como é que tá? Eu trabalho nesse projeto e blá, blá, blá. E falar. E a pessoa tá falando, legal, tá bom, vou pagar $22 na época por mês para ser, né, apoiar o projeto. Cara, parece fácil, mas é difícil pra caramba, assim. E aí, a mulher falou comigo, ela falou assim, olha, você fala muito bem, sua comunicação em inglês é muito boa, você tem condições de ir muito bem nesse trabalho, mas aqui é o seguinte, se você não atinge os resultados, você, após 2 semanas, se você ficar 2 semanas sem atingir resultado, você é demitido. Nos Estados Unidos é assim, né? Precisa de resultado, assim, né? cara. Na verdade, a vida é assim, né? A vida é assim. Mas assim, lá aqui ainda tem aqui tem uma proteção um pouco maior. Você é contratado, tem seguro, né? Então, assim, lá não tem nada disso. É contrato e demite no outro dia. Não tem nenhum... Sem um problema. A vida é assim, perfeito. A vida é assim. Só que ela falou comigo, ela foi muito sincera. E eu falei, beleza, qualquer coisa eu vou lavar prata, tudo certo. Então eu fui também na cara e na coragem, um outro exemplo. E cara, primeira semana foi o pior emprego da minha vida, assim. Aí, de novo, foi a mesma coisa. O que eu tô fazendo aqui? Eu era mais novo, né? Então, assim, na época eu era professor de inglês. Tinha acabado de formar, assim. Então, cara, podia estar no escritório no Brasil, podia trabalhar no ar-condicionado. Mas tinha dias, o inverno começou a entrar, tinha dias que era menos 10 graus, assim. Menos 15, menos 10, Nova York. Ventava, era horrível, assim. As pessoas não queriam parar. E você tinha que ir pra rua. As pessoas queriam ficar 8 horas na rua trabalhando. E as pessoas queriam me bater. As pessoas queriam, assim... Tudo bem, muita gente enfrenta isso, né? É isso que eu tô falando. Não é que, coitado dele. Não, coitado nenhum. Mas assim, eu poderia ter ficado na minha casa, na minha cidade, trabalhando lá e tava tudo certo. Eu enfrentei uma outra coisa. Como milhões de brasileiros saem do Brasil e vão enfrentar coisas muito piores. Lavar chão, né? Sim. E tudo bem, a pessoa vai lá, enfrenta e cresce. Eu tenho, inclusive, amigos que estão ultra bem sucedidos lá e começaram lavando o chão. Eu fui, não tinha intenção de ficar, né? Não tinha intenção. Queria ter a experiência de trabalhar lá. Cara, o cara ameaçou me bater, foi horrível. E de novo, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Uma coisa. Isso foi antes, inclusive, da experiência da China, né? Que eu lembrei depois. O que eu tô fazendo aqui? Putz, eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Não é pra mim, isso aqui não é pra mim. Aí eu tinha 2 opções. Eu ia sair, ser demitido, porque eu não tava indo bem, e ir pra um restaurante lavar prato, beleza. Ou eu ia enfrentar aquilo. E eu enfrentei aquilo. E eu entendi que tinha pessoas que paravam. Eu entendi que tinham pessoas que... Eu usei do meu jeitinho brasileiro, do bom sentido, né? Porque jeitinho brasileiro é levado a coisa ruim, mas tem um jeitinho brasileiro. Qual que é o jeito brasileiro? Quando os meus colegas ficavam indignados comigo, porque eu chegava, assim, eles ficavam impressionados. Porque eu chegava assim pra pessoa, e aí, tudo bem, Luana? Hi, how are you doing? Né? Falava assim, e aí, tudo bem? E pegava na mão da pessoa, no meio da rua. Ninguém faz isso lá. Porque isso é invasão de espaço. Eu não sabia disso, na ingenuidade. Eu ia, tinha gente que ficava assustada e queria me bater. Eu falei, como assim você tá chegando perto de mim? Porque lá tem isso, né?
Só que eu comecei a perceber que tinham pessoas que não, estavam abertas a me cumprimentar. Aí eu falei, pegou na minha mão já é metade do caminho. Sim. Comecei a pensar assim. Porque só que eu não fazia assim de, oi, tudo bem? Não, eu falei assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? De longe. Aí a pessoa falou assim, não, obrigado, saía, beleza. Eu já entendia que tinha gente que me olhava e assim, pelo olhar dela eu sabia que ela ia me cumprimentar. Eu falei, cara, legal, diferente. Uma pessoa estendendo a mão pra mim no meio da rua. Era 1% das pessoas que passavam na minha frente, mas eu sabia que Já tem uma porta aberta. eu já sabia que tinha 1% das pessoas que paravam. Então eu entendi que tinha 1% das pessoas que paravam e esticavam a mão pra mim. Dessas que paravam e esticavam a mão pra mim, tinha umas que só queriam bater papo. Tinha umas que paravam por educação. Tinha umas que queriam ouvir o que eu tava falando, de verdade. Comecei a entender também. Então começou a... Obrigado, eu já sabia que eu não ia... Então eu comecei a filtrar, entendi como é que funciona e foi, durante essa época, o melhor trabalho da minha vida. Uau. O melhor trabalho da minha vida. Porque eu entendi como é que as pessoas funcionam ali e aquilo eu levo até hoje. Então foi um outro sim que eu disse que mudou minha vida. Um trabalho que você não sabia o que era a princípio, que na entrevista você foi descobrir o que você tinha que fazer com todos os desafios. E que há uma semana anterior eu tava achando o pior trabalho do mundo. Então eu saí de achar que é o melhor trabalho do mundo pra falar, cara, esse trabalho é foda. Eu não quero fazer isso pra sempre, claro. É uma passagem, mas eu aprendi nesse tipo de trabalho, nesses meses que eu fiquei trabalhando lá, muito mais do que se eu tivesse ficado no escritório em Minas, trabalhando num trabalho de escritório, com as pessoas ali. Em 4 paredes. Entre 4 paredes, com pessoas, 10 pessoas em volta de mim. Eu conversava com centenas de pessoas todos os dias. Eu conhecia pessoas do mundo inteiro. Todos os dias. E eu tinha pessoas que assinavam, que moravam na periferia da cidade, tinham 5 filhos e se tornavam padrinhos do meu projeto. Tinha pessoas que trabalhavam em Wall Street, multimilionários, que escutei cada barbaridade, assim, péssima. O estágio de evolução da pessoa não está em quanto dinheiro ela tem. Não está na riqueza material dela. Não está no cargo que ela ocupa. Isso não é clichê, isso é muito real. A maturidade da pessoa está em como ela entende o mundo. Uau! Uau, tô arrepiada com isso que você tá falando. Tô arrepiada. Se você está num cargo alto, ganhando muito dinheiro, mas você não entendeu ainda o que é isso aqui, você está vivendo uma ilusão, provavelmente autocentrada, provavelmente egocêntrica, onde o seu umbigo está sendo projetado acima do que ele tem que estar, e você vai, em algum momento, pagar esse preço. De alguma maneira. Saúde, finanças. Aí vai vir, o karma vem. Então a gente primeiro tem que... A prosperidade está dentro da gente. A gente tem que olhar primeiro essa parte interna. Para aí entender o que realmente é valores e o que vale a pena. Tiago, pensando que a gente sempre vai ter 2 opções. Sempre. Essas opções que você falou. Olhar para o bem, olhar para o mal. Tem 50% de dar certo e 50% de dar errado, tudo que vai fazer na minha vida. Sim. Mas pensando que nós temos esses 50% dos 2 lados. E que a gente tem uma prosperidade dentro da gente. Como é que a gente aciona essa prosperidade? Como é que a gente chega até ela? A gente chega, primeiro de tudo, tá? A gente não chega de um dia pro outro. Porque às vezes o que muitas pessoas falam pra mim, e eu vejo também. A gente fica numa expectativa de que vai algum dia vir uma luz e vai cair em cima da gente e vai dizer assim, olha, você veio a esse mundo para fazer isso e vai prosperar se você seguir esse caminho. Vai ter alguém que vai dizer lá, uma iluminação divina, que vai te dizer o que você vai ter que fazer. Primeira coisa, ninguém vai te dizer o que você tem que fazer. Ninguém. Você vai ter que descobrir sozinho. Esse é o ponto. Uau. E descobrir sozinho não é de um dia pro outro. Você não vai, de repente, acordar e falar assim, eureka! Descobri o que eu quero fazer na minha vida. Você não vai fazer. Você vai descobrir pedacinho por pedacinho para que lado você tem que ir. Isso tem treino. Isso é intuição. A intuição não é algo divino que vem de fora, tá dentro de você. O que é intuição? É o seu inconsciente te mandando mensagens, te dando caminhos para que lado você tem que ir. Porque quando você sabe,
você disse sim mesmo com medo. Quando eu fui lá para a China enfrentar lá a situação, no fundo, eu sabia que eu ia conseguir. No fundo, a minha intuição dizia, vai, diz sim. Quando eu saí de casa, fui trabalhar, saí do meu conforto e ir enfrentar uma situação muito pior financeiramente e disse sim, eu sabia que eu tinha que ir. Quando eu saí do Rio e vim para São Paulo, enfrentar um outro contexto também, eu sabia que eu tinha que dizer sim. Eu ia morar mais longe da minha família, eu ia ver muito menos os meus pais, eu ia abrir mão de coisas que eu tinha lá, da vida que eu tinha lá também. Morava, né, eu já estava bem no Rio nessa época. Morava perto da praia, fim de semana eu estava na praia, né? Eu tinha uma qualidade de vida muito boa lá. Eu saí de lá e vim morar em São Paulo, que é prédio, que é concreto. E começar E fui enfrentar e começar uma outra coisa. Poderia dar errado, poderia ter sido demitido em pouco tempo, poderia perder o que eu tinha no Rio. Então, mas a gente sabe, tem uma intuição que a gente vai treinando e vai dizendo, cara, é por aqui que você vai. Sabe aquela fábula do João e Maria? Que eles vão jogando as migalhas? Essas migalhas que aparecem pra gente. A gente tem que ficar ligar a antena pra migalha. Porque parece pouco, mas é um indicativo, é um sinal. Uau. E aí, esse sinal a gente vai pegando pouquinho a pouquinho. Aí, quando você vai vendo esse desvio de rota que você vai fazendo, essa atualização no que você está fazendo diariamente, quando você olha no espaço, no tempo, 1 ano, 2 anos, você está vendo que você está indo para outro caminho, você já está traçando um outro caminho. Então, primeira coisa, entenda que é pouco a pouco. E, segunda coisa, vai treinando o radar nas migalhas. Uau, você me deu muita chave, muita chave. E quando eu pensei em chave, eu já olhei e eu vou entrar numa coisa que talvez... Uhum. Você já vai falar, eu sei que você vai falar, mas... essas pequenas chaves, você foi abrindo uma porta, entrou, foi, né? Encontrou outra chave ali naquele ambiente, abriu outra porta e foi indo e você construiu o que você tinha. Tem alguma coisa a ver, essas chaves que você encontrou toda na tua vida com isso aqui? Inclusive, eu Que eu trouxe pra achei você coisa aqui. mais incrível. Muito bom. Eu trouxe para você aqui o livro Emoções Financeiras. Maravilhoso. Que eu lancei pela editora Gente há 3 meses. E também entrou já como best-seller. Maravilhoso. E tá, graças a Deus, graças ao esforço também de venda que eu tenho feito, tá indo muito bem. E a chave eu trouxe para você é um amuleto, né? Eu acredito muito nos símbolos. Acho que os símbolos nos lembram das coisas. Né? Nos lembram do que a gente precisa se lembrar todo dia. A gente esquece muita coisa. O dia a dia, se a gente deixar, ele sufoca a gente esquece do mais importante. Então os símbolos nos mostram o que a gente precisa se lembrar. Né? Então tatuagem me lembra coisas específicas que eu preciso lembrar. Eu coloquei à vista, eu vejo para eu lembrar. Isso daqui me lembra, tem aqui no livro, né? Que o dinheiro ele é apenas e tão somente um meio. O dinheiro, ele sempre vai ser um meio, ele nunca pode ser um fim. Se a gente encara dinheiro como um fim, a gente vai se perder. O dinheiro é meio. Muita gente começa a buscar o dinheiro como fim e se perde. Porque se você for olhar, o dinheiro nos dá o quê? Escolha. O dinheiro nos dá escolha. Uma pessoa muito rica, se ela não estiver centrada no objetivo, no certo, nos valores, ela vai se perder nas escolhas. Ela vai se deslumbrar com as escolhas, ela vai se gastar internamente com essas escolhas. Faz todo sentido. Quando a gente entende que o dinheiro é um meio, ele é uma portas para a gente conseguir o que importa, a gente coloca o valor devido a ele, nem menos do que ele deve, nem mais do que ele deve. Onde começa a virar a chave? Onde a gente começa a entender o dinheiro? Quando a gente se conhece. E a gente se conhece também é um caminho diário.
Diário. Uma construção. Como é que a gente conhece o nosso dinheiro? Igual a gente faz com o autocuidado da higiene. Você escova o dente, Luana? Todos os dias. 2, Quanto- 3 vezes por dia. Pronto. Você criou esse hábito, não foi? Sim. Você toma banho? Toma banho. Se você tomar banho hoje e ficar um mês inteiro sem... Oh, não consigo nem dormir Seu de ma- novo sem Você não tomar consegue banho. nem dormir, né? Seu marido vai achar ruim também, né? Acho que vai, não. Por que a gente não faz isso com o dinheiro também? Por que a gente acha que vai trabalhar para ganhar dinheiro e não saber direcionar o nosso dinheiro de forma inteligente? Não saber colocar o dinheiro para rodar da maneira que ele precisa rodar. É a mesma coisa que higiene. O seu dente vai sofrer se você não escovar ele. Não é hoje. Nossa, fiquei sem escovar o dente um dia. Não. Mas vai ficar com bafo. Mas se você ficar 3 meses sem escovar o dente, pode esperar que você vai ter que ir no dentista arrancar alguma coisa ou tratar uma coisa pior. Né? Porque a gente sabe hoje, a gente tem consciência. A gente não tinha essa consciência há 100, 200 anos. Mas a gente tem consciência hoje que as bactérias vão comer o nosso dente. Tanto é que as pessoas, há poucas décadas atrás, as pessoas perdiam os dentes todos com 40 anos. Apodrecia, é isso que acontecia com nós antepassados. Então, autocuidado financeiro é exatamente isso. É você entender o dinheiro, a dinâmica dele diariamente e entender o direcionamento dele diariamente. Você está direcionando ele. Você vai direcionar, igual você escova o dente, igual você faz a sua higiene. E você falou uma coisa, cuidar dele diariamente. Dinheiro, comparar aí com a emoção. A cada momento a gente está sentindo algo. Está vivendo uma emoção. Uhum. Diariamente, o cuidado com o dinheiro também é diferente. É um movimento diferente que a gente deve fazer? Ou tem que ter algo com uma constância, uma frequência e uma assiduidade, né? Da mesma forma. Todo dia do mesmo jeito, todo dia do mesmo jeito. Ou tem ou ele é movimento como a emoção. Uma hora eu sinto uma coisa, outra hora eu sinto outra. Esse cuidado com o dinheiro, para ser mais preciso possível, ele é igual todos os dias? Ou é uma forma diferente de cuidar? Tem combinados que você tem que fazer com você mesmo. E é individual, tá? Se você é casado, família, aí combinados juntos também. Mas tem os combinados primeiro, combinados seus. Se você não tem os seus combinados com o dinheiro, você não vai ter harmonia numa relação com outra pessoa financeiramente. Então o seu combinado ele tem que funcionar para você. E ele tem que seguir as suas regras. As suas regras não podem ser gastar mais do que você ganha. Então você está indo numa regra de corrosão. Uma regra tóxica. Tem que ter regras saudáveis com o seu dinheiro. Tem gente que escova o dente 3 vezes por dia? Tem. Tem gente que escova o dente 5 vezes por dia? Tem. Tem gente que escova o dente 2 vezes por dia? Tem. São regras diferentes. Pode ser que a pessoa viva bem com 2 escovações. Outras tem que ficar 5. Tem gente que é neurótica, escova 10 vezes por dia. O seu combinado é seu. Você tem que respeitar esse combinado, senão você vai forçar a sua barra. Não dá pra dizer o que você tem que fazer. Você tem que entender o que funciona pra você. Maravilha. Só que você tem que ter um combinado. E você tem que respeitar esse combinado. Na prática, é óbvio, mas a gente tem que falar o que é óbvio. O óbvio só Use é visto menos do que para o você olho tem. treinado. Use menos do que você tem. Use menos. Use menos do que você tem. Sempre. Sempre. Tem momentos que você vai ter que gastar um pouco mais por situações certo. Use menos do que você tem. Construa uma reserva para imprevistos. Não compre um tênis, um celular, alguma coisa se você não fez a reserva. Foca nisso, porque se der algum problema na tua vida, você vai ter outro problema. Aí vai ser além do problema. Você está criando outro problema. Você vai se endividar, vai pagar juros, vai ter problema. Construa a tua vida para que você sempre tenha dinheiro. Entra um dinheiro na tua mão, reserva uma parte. Sabe aquela coisa de deixar para amanhã? E tem uma regra do que eu preciso reservar ou também é muito pessoal? Olha, se você me perguntar, o máximo que você conseguir. Mas tem a sua regra. Depende do que você quer. Depende. Mas assim, isso é uma coisa que virou clichê falar, né? Eu já trabalho com educação financeira há uma década aí. A gente falava isso há 10 anos e continua falando, e as pessoas continuam falando.
Eu quero sair um pouco do clichê. Quero sair um pouco dessa regra. Para que você ganhe e construa uma reserva. Porque todo mundo que tá aqui já sabe disso. Você sabe disso. Se eu falar pra você, olha, comer fast food todo dia faz mal. É óbvio. É óbvio. Todo mundo sabe disso. É óbvio. Não adianta eu falar isso mais. Não adianta ninguém falar isso mais. Mas como é que eu faço uma pessoa que gosta muito de fast food reduzir o consumo de fast food? Como é que eu faço uma pessoa que gosta muito de comprar reduzir o tanto que ela compra? Como é que eu faço uma pessoa que compra por impulso o tempo inteiro reduzir o impulso na hora de comprar? Porque é isso que pega na hora. Porque falar isso, gasta menos que você ganha, entra por um ouvido e sai pelo outro, como dizia minha mãe. Né? Como é que na hora H, na hora que o bicho pega, a pessoa vai lá e fala, não, eu não vou tomar essa decisão de novo, errada. Eu não vou usar o dinheiro aqui fazendo isso, que eu sei que eu tô cobrindo alguma coisa aqui. Porque todo mundo gosta de comprar coisa. Todo mundo, também, de novo, é muito bom comprar coisa, gente. É ótimo gastar dinheiro. É muito bom gastar dinheiro. É uma delícia gastar dinheiro. Só que gastar dinheiro de forma errada vai te dar problema. É a mesma coisa, de novo, com a alimentação. É muito bom comer fast food. Eu gosto. Hipocrisia de quem não gosta. Eu adoro hambúrguer. Cara, hambúrguer. Bom, comer fast food para não penalizar as redes de fast food. É muito bom comer comida gostosa. E aí foram lá inventar a comida gostosa. Por que será que é assim, né? Porque a comida gostosa é a comida que engorda. É bom comer. E a gente tem que comer. Só que a gente não pode comer toda hora, todo dia. Senão a gente vai ter problema. Então é um pouco isso. Mas como é que você, na hora H, fala não? Como é que você cria o hábito? Vai ser combinado. Poxa, durante a semana eu vou comer saudável. Fim de semana eu vou meter o pé na jaca. Ótimo. Você tá 5 dias fazendo certinho, 2 dias dando uma escorregada. Combina e respeita a tua regra. Eu me endividei lá atrás. Fiquei 1 ano pagando o rotativo do cartão de crédito. Eu falei, cara, nunca mais vai acontecer isso comigo. Nunca mais. E aí eu direcionei minha vida financeira para isso. Não vou gastar mais do que eu ganho e ficar devendo cartão de crédito, porque eu paguei 4 vezes o que eu devia depois de 1 ano. Na época, então, que era o rotativo, em cima do rotativo, né? Hoje não tem mais isso. Melhorou. Até acabar o rotativo aí, né? Vai acabar o rotativo. O Banco Central tá trabalhando bem. Então, assim, Luana, todo mundo tem responsabilidade. Se você não treinar a autorresponsabilidade, se você não bater no peito e falar, cara, isso aqui é meu, se ninguém vai resolver isso aqui, ninguém vai. Não vai chegar alguém e falar assim, vem cá, vou resolver a tua vida. Toda hora vinha alguém pedindo consultoria pra mim na internet. Eu não consigo fazer individual. Sim. Né? Eu tenho muito conhecimento que eu trago e continuo trazendo e vou continuar trazendo, que eu trago aqui no livro como um guia, em mentorias coletivas. Eu ia te perguntar isso. Além do livro, você tem mentorias? Tem palestra, mentoria, tenho workshops. Eu gosto de trabalhar com workshop, por quê? Individual é legal, é importante, com certeza, mas no workshop se aprende tão bem ou até melhor, que você vê outras pessoas. E aí tem uma troca da pessoa se abrir com a outra, e aí ela abre espaço para falar dela mesma com pessoas que estão numa situação parecida. E, cara, é muito rico. Você pega 10 pessoas, 20 pessoas, não pode ser muito mais do que isso, né? Num workshop. Palestra, sim. Palestra já fiz até para 2.000 pessoas. Mas workshop... Tem que ser mais intimista, né? É um pouco menor, porque aí você trabalha profundo, tem uma transformação. E sabe aquela coisa que na hora que a pessoa fala, ela se cura na hora. Você fala, cara, eu entendi o que você está dizendo. Sou suspeita a falar isso, mas quanto mais a gente fala, mais a gente cura internamente. A gente cura, cara. E a pessoa começa a ver os erros e fala, caramba, por que eu tô fazendo isso toda hora? Eu tô repetindo um padrão dos meus pais, tô repetindo crença da minha família, tô repetindo coisas de desvalorização, tô repetindo crenças de que eu não sou capaz. E, na verdade, eu sou capaz, eu consigo. Autoconfiança. É isso. Isso é uma coisa que muda a vida da pessoa na hora que você fala de dinheiro. Uau! É pra mim, eu consigo. Você fala sobre isso no livro, muito. Né? Inclusive. Falo sobre autoconhecimento, 3 etapas que eu trabalho. Primeiro é o autoconhecimento, que é a rota, para onde você vai. Onde você tá, para onde você vai. Primeira coisa.
Esse é o check-in. Não adianta. Você pegar um voo, você tem que fazer o check-in. E tem que fazer no aeroporto certo. Né? Se for por errado, tem que ser pro voo. E tem que ser o check-in pro voo certo. Se eu não sei pra onde eu vou dar o check-in em qual voo. Pra qual direção que eu tô indo. Então, aonde eu tô agora e pra onde eu quero ir. Se também você não sabe onde você tá, você não vai saber onde você vai. De onde você tá? Qual aeroporto você tá saindo? Congonhas? Você tá saindo do Galeão, né, de Guarulhos? Então, eu tô aqui, eu quero ir pra cá. Eu quero ir pra cá. A maioria dessas perguntas pras pessoas, a maioria delas não sabe pra onde elas querem ir. Quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro, quero dobrar o salário, quero ganhar mais. Pra quê? Pra fazer o quê? Pra ir pra onde? Quanto? Coloca um número na tua cabeça. Se você tem um número, você consegue chegar lá. Você consegue trabalhar pra chegar lá. Tem uma coisa que você falou que é batata. É batata. Quando você se conhece, você sabe pra onde você vai. E essa é a verdade que eu carrego no meu peito e eu falo que é a missão de vida. A minha missão de vida é despertar isso nas pessoas. Legal. Pra elas entenderem o quanto elas têm forças internas que precisam ser despertadas pra elas colocarem a voz no mundo, pra compartilhar, pra chegar onde elas desejam e pra alcançar os resultados que a gente tanto busca. Seja financeiro, seja pessoal, seja familiar, seja de relacionamento, não interessa. Cada um aqui tem um objetivo na vida. E é importante que a gente busque por eles, né, Thiago? Mas a gente tem que entender que a vida sem dinheiro a gente não vai pra lugar nenhum. A vida sem eu estar centrada com os meus valores, com o que eu acredito, também não me leva pra lugar nenhum. A vida sem boas relações, bons relacionamentos também não me leva pra lugar nenhum. Então, quer dizer, tudo é importante. Mas se eu olhar pra dentro de mim, eu vou saber pra onde eu vou colocar minha energia, né? E quando você olha pra dentro de você e se aceita como você é, conhece, enxerga o que você é, se aceita como você é, você entende que você não é mais do que ninguém, mas você também não é menos do que ninguém. E você vai crescer a partir disso. Crescer a partir da autoaceitação. E não é dizer assim, eu sou pequeno. Isso não é se aceitar, isso é se diminuir. Você é do tamanho de todo mundo. Todo mundo é do seu tamanho. Ninguém é melhor nem maior. Só que você, quando entende isso real, você se coloca o merecimento que você precisa ter. Eu falo isso no livro. É? Eu falo exatamente isso no livro. E eu falo o seguinte, que aceitar não significa concordar. É. Eu preciso aceitar o que eu tenho, o que eu sou. Mesmo que eu não concorde. E se eu não concordo, eu posso mudar. Eu tenho a oportunidade de mudar, então, aquilo que eu não concordo. Porque a gente precisa lidar com o que a gente não quer ver na gente mesmo. Não. Porque quando a gente encara isso, a gente se aceita. Cara, eu também tenho isso. E saber disso, saber dos seus defeitos, saber dos seus... Autoconhecimento é isso, né? Saber eu sou capaz, potente. Você também é um monte de coisa errada. Isso é pra mim o verdadeiro autoconhecimento. Porque é o mais difícil. É você dizer, realmente, eu estou sendo injusto aqui. Realmente, eu estou sendo... meu ego está em cima de mim. Realmente, eu estou sendo mesquinha aqui. Isso é o difícil. Porque quando você entende isso, você está sendo inteligente. Você está sendo... olhando para a tua parte que você tem que melhorar e falando, cara, eu vou melhorar isso aqui. Porque aí eu vou crescer para um outro patamar. E o dinheiro, você falou, né? O dinheiro tem que estar junto disso. Tem que estar dentro disso. Porque senão você vai ficar fazendo muito esforço e não recebendo o de volta. Você precisa receber de volta. Uma pessoa endividada, o débito financeiro dela é apenas um reflexo do débito emocional que ela tem. Uau! Ela tem o débito emocional, ela não está se valorizando. Tem alguém ali que está impedindo, ou algumas questões que estão impedindo ela de se valorizar. E de falar, cara, eu mereço estar bem, eu mereço viver bem, eu mereço ter uma vida boa. E isso está dentro da própria visão dela emocional sobre ela mesma, sobre as outras pessoas. Então o débito dela é emocional. O financeiro é apenas um reflexo. Então curar isso, olhar para isso e se valorizar, enfrentar,
se posicionar, saber o seu valor, entregar o seu melhor, sabendo que você vai errar também, mas você vai melhorar. Isso tudo faz parte do seu, da busca da sua energia. Essa tua energia que é o seu lugar, sabe, Luana? Porque às vezes a gente querendo ser, eu quero ser o melhor do Excel, exemplo aqui. Mas às vezes você é do Word, cara. Você é do Word. Sabe, tô fazendo uma analogia muito simples aqui. Você quer ser igual a outra pessoa, mas você não vai fazer tudo bem. Pega o que você é bom, corre atrás disso, e aí você se potencializa, e aí você respeita a sua vida financeira e coloca ela no eixo onde ela precisa estar. Meu Deus! Quanta informação! Eu vou só pra... reler milhões de vezes o seu livro e esse podcast, porque você trouxe muita muita só para deixar claro, aqui é uma metodologia muito didática e passo a passo para a pessoa se conhecer, autoconhecimento, entender a autorresponsabilidade, porque aí é isso também. Você vai lá, cara, eu sei de tudo isso, e agora? O que eu faço? Só depende de mim, cara. Não tem jeito. É você que vai ter que correr atrás. Você que vai ter que fazer networking. Você que vai ter que resolver como é que você está lidando com o dinheiro. É você que tem que tomar decisão. É você que vai ter que tomar decisão. É você que vai errar na decisão. É você, todo dia é você. E isso é muito difícil para a maioria das pessoas. Mas quando você enxerga isso, eu te dou ferramentas para te ajudar a enxergar, você coloca na prática. E aí autocontrole. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole. Uau. Que é você não passear no shopping, porque você sabe que você vai comprar alguma coisa, então tira esse hábito. Entre outras coisas, é claro. Melhor tirar todos os aplicativos onde você faz compra. Melhor não fazer nada disso. Pagar a Shopee, nada contra a Shopee. Shine, né? Shine. Meu Deus. Que delícia te ouvir, que delícia te conhecer de verdade. Eu conhecia sempre dos bastidores e... Eu falo que quando a gente tá perto, eu sou muito do presencial. Quando a gente tá perto, a gente sente, além de tudo, a energia. A gente se conecta de uma forma muito mais real, muito mais humana, né? Eu sou dessa, eu sou do toque, eu sou do... E foi um prazer de verdade. Tá conectado com você, tá aqui, gravar esse podcast. Foi muito legal tudo que a gente falou. É o que eu falei, vou ler teu livro. Ele já tá na minha prateleira. Esse é seu? Esse aqui é meu, o seu? Esse é seu, com certeza é seu. Vou ler o seu livro, vou assistir esse podcast muitas vezes depois que ele for ao ar. Assim que a gente colocar, eu tenho certeza que todos vocês assistam quantas vezes forem e releiam esse livro, porque a gente precisa dessa sabedoria, a gente precisa desse conhecimento. Obrigada pelo teu compartilhar, obrigada pela tua vida, de verdade. Obrigado você, espero que tenha feito sentido para todos também e deixar uma mensagem aqui. Eu vou te pedir, quero que você coloque... onde as pessoas possam te encontrar, tá onde bom. Que, né, quero saber para fazer um workshop com o Thiago, onde eu encontro teu livro, quero, né, os teus dados aí, e também uma mensagem final para as pessoas pensarem e repensarem sobre isso aí. Para me achar, @papaifinanceiro, vou falar aqui, né? Para me achar, @papaifinanceiro no Instagram, no LinkedIn, Thiago Godoy Papai Financeiro. São as minhas principais redes. Tem no meu Instagram, na bio, tem o WhatsApp de atendimento nosso. Tem o meu e-mail também, de contato, @papaifinanceiro.com.br, se quiser mandar via e-mail, proposta, coisas. Mas manda direct também, eu respondo na medida do possível, do tempo, mas a gente tá em contato ali pelas redes sociais. E aí uma mensagem que eu queria deixar é a seguinte. Esse assunto dinheiro é tabu para todo mundo, tá? Todo mundo tem uma relação difícil com o dinheiro. Ninguém tá super bem resolvido. Todo mundo tem uma condição ali de se ajustar com isso. É contínuo, é um processo individual. Se você tá aí do outro lado pensando, isso não é para mim, esse assunto não faz sentido para mim, provavelmente é porque você precisa muito. Porque a gente tem, por ser tabu, a gente tem resistência a falar disso, a lidar com isso, a gente procrastina. Então, se dê a chance de revisitar esse assunto na tua vida.
se dê a chance de encarar isso de uma forma diferente do que você fez até hoje. Se o meu livro for um caminho para isso, tem bastante conteúdo ali que vai te fazer olhar a vida financeira com uma outra perspectiva, com uma outra ótica. E eu tenho certeza que quando você olhar com uma outra ótica, você vai começar a abrir outras abas que estão adormecidas aí na tua vida e vão te fazer chegar em outros lugares que você ainda não chegou. Obrigada, viu? Uau! Eu gostaria que você que tá aqui assistiu esse podcast, curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai virar muitas chaves na sua vida. E se você aplicar, então, tenho certeza que os teus resultados vão só crescer. Muito É bom, isso, porque é muito isso que o ser humano precisa, de Crescer. crescimento, né? Crescimento. Obrigada, até o próximo episódio. Um beijo grande, tchau. Tchau, tchau.